O tema hoje se chama o comportamento de um abençoado. Comportamento. Fique tranquilo que eu não vou falar de roupa. Vou falar do comportamento de um abençoado. E para começar, eu queria convidar aqui a minha irmã para dar uma palavra para você de algo que a gente tem conversado bastante até. Ela vai ter alguns minutos aqui na ministração de hoje. Vamos recebê-la com um aplauso, Kátia. Dois. No Rio, dois. Nós estamos... Oi. Nossa, minha voz saiu autona. É um prazer estar aqui de frente para vocês, que eu estou sempre de costas. E eu estou nervosa. Eu vou chorar. Tudo isso. Tu já, né? Tem que chorar. Ele falou que nós vamos falar de comportamento de abençoados. Abençoados. Meu irmão, é um milagre nas mãos de Deus. Vocês sabem que ele já falou aqui algumas vezes do meu irmão pequeno que falou do evangelho para nós. Nós éramos ditos católicos, porque todo mundo que não é nada diz que é católico. Aí a gente dizia isso. E o meu irmão ficou, com 11 anos apareceu uma doença nele, um câncer. E o meu tio pregou para ele, e ele, naquele tempo, aceitou Jesus. Era assim que se dizia, né? Que a gente achava que era. E ele começou a falar para nós. E eu gostava do que eu ouvia. Mas eu era muito bagunceira, muito. Vocês não têm noção. Imagina uma pessoa bagunceira. Eu era 3 vezes mais. E ele falava para mim, eu falei, caramba, mas como é que eu vou falar para os meus colegas que agora eu vou para a igreja de crente? Como? Eu não tenho essa habilidade para falar isso. Só que eu jogava basquete e eu fui chamada para jogar em São Paulo. Ninguém lá me conhecia. Eu joguei em Sorocaba, com a Hortência, com a Paula. Quem é do meu tempo deve ter ouvido falar nessas jogadoras. E eu fui jogar em São Paulo. E eu falei para ele, Cláudio, não conta para ninguém, não. Quando eu for para São Paulo, eu vou procurar uma igreja evangélica. E eu fui. E lá eu comecei a ouvir. E aquilo foi me alimentando. E eu vim embora no ano seguinte, porque Deus levou ele. Eu fiquei muito triste. E ele deixava, antes dele ir, ele falou assim, vocês todos vão para a igreja. A minha mãe falava, mas o Kelly, que é o Pedro, né? O Kelly não quer saber. Ele não quer, ele não gosta. Aí ele falou para minha mãe, não se preocupe com ele. Ele vai ser um grande pregador. E olha aí eu lembro lá atrás, ele dizendo, não, Kátia, eu preciso de dinheiro, tô com dívida, Deus vai fazer dinheiro cair do céu. Aí eu falei, até faz se você crer. E o tempo foi passando, deixa eu chegar para cá um pouquinho para descansar o pescocinho desses. Aqui tá bom, né? Então tá. Tem que descansar o pescocinho. E falar nisso, eu sou fisioterapeuta. Se precisarem de alguma ajuda, orientação postural, pode falar, tá? Eu não exerço mais hoje, porque eu estou em outra atribuição que Deus me deu, mas eu continuo com o conhecimento, vamos dizer assim. Só para não demorar muito, que ele disse que eu não posso passar de 10 minutos. Ele falou 5, mas eu pedi 10, porque são 2 coisas que eu tenho que falar importantíssimas. Uma é essa, do milagre dele na nossa vida, e a outra eu não posso deixar de falar, mas antes, deixa eu só concluir essa. O milagre na nossa vida, e hoje a palavra que ele traz. Só que nós estávamos no sistema religioso, com todas aquelas obrigações, com o diabo atrás de mim. Nossa, o diabo toda hora estava atrás de mim, porque a minha carne continuou fazendo besteira. Eu não queria errar, como Paulo fala.
O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E era essa aí. Eu não queria fazer, mas quando via estava vacilando. Conclusão, fomos ouvindo, até que chegou a palavra verdadeira, revelada ao apóstolo José Luiz, revelou aqui no Brasil a uma outra pessoa, e através dessa pessoa chegou a nós. E no sistema religioso eu estava inquieta, porque eu era chamada para pregar, e eu não me sentia digna de subir no púlpito e falar a palavra de Deus, eu toda errada, toda ferrada. Falei, não dá, mas aí eu ia orar a Deus e sentia, você é purificada de todo pecado pelo meu sangue. Você é livre, você é pura. E aquilo me dava conflito, mas eu acreditava que eu tinha que subir, tinha que pregar. Senão eu poderia ser fulminado se eu não subisse. Não era como eu acreditava? O tempo foi passando e a segunda coisa que eu tenho para falar é essa. Comecei a ouvir a palavra da graça, que nós fomos curados pelas chagas de Cristo. Se você hoje tem uma coisa que te atormenta, pensa nisso, Ele já curou. Chama a existência na tua mente a cura e ela vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Eu estava começando a ouvir essa palavra e eu comecei a sentir umas dores estranhas por aqui. Estranho, eu falei, eu sou atleta, eu não tenho nada, eu faço exame constantemente e ninguém descobriu o que era. Aí fui no cardiologista, ele pediu o teste ergométrico, não tinha nada, tudo normal e a dor continuava. Fiz um exame de sangue que ele pediu, aí é que vem a mentira. Eu fiquei 1 mês, que eu posso dizer que isso foi um inferno. O inferno não existe. Como dizem, vai morrer, vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Esse inferno não existe. Mas o que eu passei 1 mês foi um inferno. Porque o exame de sangue que eu fiz diagnosticou uma doença sem cura. A doença de Chagas. Quem já ouviu falar disso? E é transmitida por um mosquito chamado barbeiro. Normalmente lá no Nordeste. O nome comum dele é esse, barbeiro. E quando eu fiz o exame, fui pegar o resultado, eu fui ler, eu falei, reator, doença de Chagas. Aí a cabeça, você morre antes de tudo. Que você aceita aquilo ali. O teu olho carnal aceita. Quando ele falou de fé, tem a fé natural, que a gente tem, todo mundo tem. Fé natural é aquela que você entra no ônibus e não sabe nem se o motorista sabe dirigir, você dorme. Pega um Uber, vai ao médico, não sabe se o médico estudou, e você atende o que ele fala e segue. Isso é fé natural. Mas Deus nos deu a fé dom. É a fé de Deus, não é a fé nele, é a fé dele, ele que deu, é perfeita, e a gente tem, e essa fé que eu estava ouvindo naquele momento, me fez sair dessa mentira. Sabe como? Eu ouvi, você está com a doença de Chagas, vou te encaminhar para a Fundação Oswaldo Cruz, ali só tratam doenças terminais, doenças sérias, de cientistas que passam para outros países. E fui eu para lá, chorando, triste, meu filhinho com 1 ano, eu estava com medo de Deus me levar. Eu falei, caramba, eu estava em conflito, porque eu estava ouvindo a graça, começando a ouvir a graça. Falei, não é possível que essa palavra seja mentira. Ela é verdade. Eu acredito que eu sou abençoada e curada. Eu creio nisso. E fui com essa cabeça, mas a carne te derruba. A carne faz você sentir mais coisa ruim, porque ela é ruim. A herança de Adão ficou em você, ficou em nós. Fui para a Fundação Oswaldo Cruz. O nome do médico, Alejandro, nunca vou esquecer, porque a palavra vinha com o idioma latino para nós. Veio de Porto Rico e lá falam espanhol também, além de inglês, porque lá é território americano, fala espanhol e inglês. E o nome do médico, Alejandro. Eu falei, esse anjo aí vai me dar uma boa notícia. Ele, olha, eu vou colher seu sangue,
vou colher seu sangue e fica tranquila. Porque se você começar a alimentar isso na sua mente, antes do resultado, você morre. Assim ele falou. Eu estava desesperada. 1 mês, desesperada. Ninguém sabia disso. Só eu. E lógico, Deus. Aí fiz o exame, daí a 2 semanas voltei e falou, olha, eu vou repetir, para eu ter certeza, não vou te falar nada. Nem sim, nem não, vou repetir. Daí a 2 semanas, isso foi em 96, meu filho tinha 1 ano. E eu olhava para ele, amamentando ele, eu quero criar meu filho. Eu quero ver meu filho crescer, eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui dias largos, como a Bíblia diz, que nós fomos chamados para isso. Mas reinando em vida, não doente. Aí, nas 2 semanas seguintes, voltei eu lá. Doutor Alejandro falou para mim, olha aqui, você não tem nada. Não tem nada. Eu fiquei estática, porque a carne dizia que tinha, tudo dizia que tinha, ele dizendo que não. Ele, você não tem, o laboratório errou. Isso é erro, você não tem. Bota isso na sua cabeça. Você não fez o exame e disse que tinha? Você não acreditou? Agora acredita em mim, porque eu fiz os exames de sangue 2 vezes. Não tem. E isso acontece. As pessoas erram. Os laboratórios erram. E eu saí da Fundação Oswaldo Cruz. Quem conhece ali, na Brasil? Eu subi a passarela igual uma maluca. correndo, indo para voltar para Guadalupe, onde eu morava, que eu dava aula de natação no Guadalupe, e deixei minha turma com uma professora para poder ir lá, pegar o resultado. Quando eu cheguei lá, Cristiane, eu estou curada, é mentira. Olha, o pessoal olhava assim, ninguém entendia nada, mas eu não queria nem saber. Eu queria expressar minha alegria. E eu precisava falar isso para vocês. Se o médico disser, você está com isso, não receba. Não desdenhe do médico. Eu não tenho nada, eu tenho... Não. Ouça, olha, e fale. Eu tenho um Deus que tudo pode, que me chamou para reinar em vida. Eu não acredito que esse diagnóstico esteja certo. É claro que essa frieza que eu estou falando aqui é hoje. Porque na hora lá, o desespero vem porque a gente é carne, a gente é igual. Só que a gente hoje entende que a gente é rei e rainha, eleito, chamado para comer do melhor, chamado para viver o melhor. E eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Eu falei, se eu fosse falar tudo, eu ia ficar até de noite, porque é tanta coisa. Ele falou de, o que você quer? Cadê a sua visão para ter a provisão? Eu entrei num concurso público para o Tribunal de Justiça, eu colava papéis na parede, lendo as coisas que eu precisava saber para entrar. Eu falei, eu vou entrar. É difícil, mas a gente consegue, porque tem a provisão. Então, providencie a sua provisão, para que a sua visão, para que a provisão aconteça. Vai ser provido, mas tem que ter visão. O que você quer? O que você quer? Não sei, uma namorada, um namorado, um marido, um emprego, uma casa melhor, um carro, o que for, não interessa. Deus não tem medida. Ele disse que daria tudo a nós, do bom e do melhor. Fomos chamados para comer o melhor dessa terra, todos, e somos iguais. Deus ama cada um. E Deus está onde? A gente achava que era ali, lá. Não, Ele está na gente. Fomos criados imagem e semelhança dEle, não é? O meu corpo é diferente do de vocês. Que imagem e semelhança é essa? É em espírito. Deus é espírito. E nós somos adoradores dele em espírito. É muita coisa para falar. Eu vou parar por aqui. Na próxima ocasião, eu vou combinar com ele. Eu vou falar do sequestro relâmpago que eu sofri. E eu conto depois. Eu saí intacta. Calminha. Cuidado, tá liso, chão. Outro aplauso para minha irmã Kátia.
Essa família fala, hein? Família gosta de falar. Eu vi minha mãe naquele dia, né? Aí você já está vendo onde eu saí. Cátia é aquela do ladrão que ligou para dizer onde é que estava o carro. É o sequestro, essa é boa. A gente ria por um bocado. Legal, Cátia. Ladrão que liga para devolver o carro é bom. Então, muito obrigado, Cátia, por adornar a doutrina hoje e nos ajudar um pouco a entender de que comportamento que a gente está falando. Porque quando a gente fala comportamento, nós fomos tão prejudicados na nossa mente no passado recente que chegou um tempo que a gente não podia nem falar nada, que já estava sendo condenado. Se eu falasse o comportamento de um abençoado, a pessoa ia embora. Pô, vai falar de comportamento, tem que falar de comportamento. Vou falar de comportamento, não vou falar de costume, de roupa, de proibição, nem nada disso. Mas é como se comporta um abençoado. O primeiro que falou isso foi o apóstolo Paulo, Efésios 4:1. Vamos lá, Efésios 4:1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Não que Paulo, nesse momento aí, bom, ele andou até preso também, mas acredito que a prisão dele era a mesma que eu tenho. Eu começo a fazer uma coisa e quando eu vou ver, eu estou escrevendo coisa de Bíblia, eu não consigo fazer outra coisa, eu estou preso. E Paulo, eu, preso do Senhor, rogo a vocês que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Isso era um pedido que o apóstolo Paulo fazia para que a igreja andasse de um modo digno em que tinha sido chamado. Significa aqui se comportar como um abençoado que você é, como uma abençoada que você é. Você recebeu um chamado, todos nós recebemos um chamado, nós não estamos aqui à toa, nós somos diferentes das pessoas que estão lá fora, nós somos diferentes das pessoas que ainda não estão aqui, nós temos um chamado, diga comigo, eu tenho um chamado. Você não está aqui à toa nem por acaso. Vamos ver Gênesis 12, do 1 ao 3, o que diz? Olha só, aí você vai ver, abençoado, anote esse verso, por favor, Gênesis 12. 1, 2 e 3. Aí diz assim, ó, Abraão, Deus apareceu para Abraão e falou para ele assim: deixa a tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão não estava vendo lugar nenhum. Deus falou para ele e Abraão simplesmente parou e obedeceu. Deus disse assim: eu vou te abençoar, mas não abençoou. Não abençoou, não? Não. Vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, e quem se meter contigo, se mete comigo. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Um aplauso ao nosso Deus por isso, ó. Agora eu vou ler. Fique com a síntese, e eu vou ler aqui. Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão, sai da tua terra, do meio da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação, e vou te abençoar, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo no futuro. Vou te abençoar, mas não abençoou. Vou te engrandecer, mas nesse momento não engrandeceu. Vou fazer isso, vou te mostrar a terra, mas nesse momento não mostrou. Mas Abraão obedeceu. Uma vez eu achei uma coisa interessante, não importa quem tenha dito isso, que o nosso alfabeto não é ABDC, é ABCD, não, é obedecer. Esse é o caminho do nosso sucesso. Então, você vê que Deus ainda não havia executado aquilo que ele estava então prometendo. E se você ler o contexto, eu espero que você leia, nós não temos tempo aqui para isso, né? Ele começou a prosperar grandemente a partir do momento que ele ouviu essa promessa de Deus. Quantas vezes Abraão ouviu essa promessa? Uma vez.
E Deus não executou a bênção a Abraão naquele momento. Mas o fato de que Abraão ouviu e começou a se comportar como um abençoado, estão entendendo agora o título? Começou a atrair para ele tudo aquilo que estava preparado para um filho de Deus que ouve a voz de Deus e obedece. A gente não vai especular aqui sobre o Ló. Diz que Ló era sobrinho de Abraão. E ele saiu junto com Abraão. E os dois prosperaram. A promessa foi feita para Abraão. Mas Ló também recebeu o reflexo dessa prosperidade de Abraão. E chegou um tempo em que a prosperidade de ambos era tão grande que começou a haver briga entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. Porque eles eram muitos, eles prosperaram muito. Não vamos especular aqui por que Ló foi junto e Abraão aceitou. Porque Deus disse para Abraão largar os familiares de lado. E Ló estava junto aí. Então não vamos entrar nesse detalhe hoje aqui. Então eu queria dizer para você e mostrar o primeiro comportamento que um abençoado deve ter. Um abençoado tem que crer na palavra que Deus o dá e obedece sem questionar, sem duvidar. Embora teus olhos não estejam vendo. Ok? Quando chegar a receita do médico, teus olhos podem ver o colesterol, o açúcar, o não sei o que, a plaqueta, tanto nome que tem a indústria farmacêutica para vender mais remédio para você. Não é? Teus olhos vão ver aquilo ali. Mas antes de você aceitar e comer aquilo que está escrito ali, aceite o que a palavra de Deus diz para você, que você está curado porque Ele levou sobre si todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades. É o primeiro comportamento que um abençoado deve ter. Diga comigo assim: se Deus disse, eu creio. Diga para quem está do teu lado: se Deus disse, eu creio. Porque Deus falou para Abraão e ele não duvidou. Ele creu. Caramba, Abraão creu. E não tinha Bíblia naquela época, não? Não. Porque agora a gente lê. Olha só como é que nós somos mais abençoados que Abraão ainda. Nós somos mais abençoados que Abraão. E por causa de um detalhe que eu vou te mostrar já já. Olha, Gênesis 14, 17 ao 23. Aqui também tem uma síntese. Isso é para estimular você a ler Bíblia. Ok? Leia a Bíblia. 2 reis saíram ao seu encontro. Espera aí. Não. Quem saiu foi Melquisedeque. Não. 2 reis saíram ao encontro de Abraão. E você nunca tinha visto isso. E Abraão escolhe um deles. Eu vou ler aqui, 14, 17. Olha o que diz aqui. E o rei de Sodoma, diga comigo, rei de Sodoma, saiu ao encontro dele, depois que ele voltou da guerra de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele lá no vale de Savé, que é o vale do rei. Preste atenção. Brigaram os pastores de Ló e os pastores de Abraão. O que Abraão disse para Ló? Quantos lembram? Quem recebeu a palavra da bênção de Deus? Abraão ou Ló? Aí, quando tinha que se dividir, a palavra diz que o Ló olhou para a campina e disse: isso aqui está parecendo o jardim do Éden. O que Abraão disse para ele? Ló, fique tranquilo. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Em outras palavras, Ló, o abençoado não é a campina, não é o emprego, não é o carro que você anda, não é o dia da semana, não é o lugar que você está entrando. O abençoado é você. Esse é o segundo comportamento de um abençoado.
Não importa se o PT vai ganhar, se o PSL vai ganhar. Eu não vou brigar com você por isso, porque eu sei que quem entrar lá, Deus está no controle e a minha bênção e posição de abençoado não vai mudar. Lamentavelmente eu estou vendo irmãos que dizem que estão em graça, se comportando como pessoas que não conhecem a palavra da graça ou não creem nela, porque eu acho que é por aí, porque no passado recente que tivemos, não houve edificação. Aí o Abraão foi resgatar o Ló e a família, brigou contra os reis, venceu a batalha, é disso que trata essa passagem. Trouxe todo mundo para cá. Quando Abraão estava vindo, quem foi ao encontro dele? O rei de Sodoma, primeiro. Diga comigo, o rei de Sodoma. Aí o verso 18, agora é que fala, e Melquisedeque, rei de Salém, também. 2 reis. 2 reis. O rei de Sodoma representa as coisas carnais, o mundo. O Melquisedeque representa a tua bênção, que está aí, mas você não vê, é o lado espiritual. Qual foi dos dois que Abraão reconheceu? Ele não quis nem saber do rei de Sodoma. Esse é o terceiro comportamento de um abençoado. Se te oferecem alguma coisa carnal, você, por outro lado, prefere a espiritual. Você recebe essa palavra? Aí o rei de Sodoma fez uma proposta para Abraão, que está aqui, ó, no verso... Bom, primeiro deixa eu dizer aqui o verso 19. E abençoou, agora abençoou, naquele dia não abençoou, agora em Melquisedeque abençoou. Deus prometeu e Melquisedeque concretizou, que era o próprio Deus em Melquisedeque. Deus prometeu e Jesus Cristo concretizou. Qual é a diferença? Ainda tem uma diferença. E Deus abençoou Abraão e disse, Melquisedeque abençoou Abraão e disse, seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Diz que o Melquisedeque entrou com pão e vinho. Pão e vinho hoje significa a palavra. E Abraão, por outro lado, qual o comportamento de um abençoado? Entregou o dízimo de tudo. Esse é o quarto comportamento de um abençoado. Deu dízimo de tudo, né? Verso 21, olha a proposta, indecente. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, me dá as almas, as pessoas, e fica com as riquezas para você. Da guerra que Abraão trouxe até as pessoas. Olha o quinto comportamento de um abençoado de verdade. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra, e jurei que desde um fio até a correia, o cadarço de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que depois você não diga, eu enriqueci a Abraão. Você passa problemas e às vezes alguém vai e entra para você com uma proposta carnal, para não falar indecente, e você tá que arde com as dívidas. Depois aquela pessoa vai dizer, o quê? Anjo? Se não fosse eu, você não tinha sido salvo disso. Foi o caso aqui. Abraão se portava de tal maneira como um abençoado que ele rejeitou isso. Falei, eu não preciso para depois você dizer que você me enriqueceu? Não, senhor. Eu, abençoado, vou te falar uma coisa. Nas orações minhas, Pedro Kelly, chame como você me chame, meu irmão Pedro Kelly, pastor Pedro Kelly, bispo Pedro Kelly, apóstolo Pedro Kelly, eu oro por você. Sabe para quê? Para que se levante daqui de um Pereira, de uma Kátia,
que entrega dízimo na minha mão desde quando não tinha 10 reais para comer, que se ela não contou ainda. Eu oro para que daqui se levante alguém que vai semear tanto que nós vamos poder entrar na televisão, comprar um terreno e construir um edifício. Para depois não ver, não, foi uma ONG com dinheiro americano que entrou aqui, não. É aqui que vai surgir, eu creio na tua prosperidade. Resta saber se você crê. Quantos homens dizem aí, esse cara sou eu, né, cara? Esse cara sou eu. Agora é hora de cantar, abençoado. É você, esses milhões vão passar na tua mão aí. Então já estamos vendo aqui 5 ou 6. Caramba, quanta coisa, né? E isso aqui é uma coisa, se tem uma herança que a gente possa deixar para os nossos filhos, não é um carro, não é uma casa, não é dinheiro no banco. Sabe o que é? O estímulo à fé. Essa é a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Porque com essa arma, o teu filho vai que vai. Você recebe essa palavra? Eu, na minha casa, estou estimulando meus filhos. Eu brinco com eles, eu conto história da Bíblia para eles, eu comento coisas da Bíblia, eu chamo de pastorzinho, eu chamo e fico... Estou procurando um livrinho infantil bíblico para aquele que está ali no joguinho ali, para ele começar a conhecer essas coisas, que isso é muito bonito. Então eu quero ler para você rapidinho Gênesis 26, verso 3. Diz assim, já li, né? Deus falou para Isaac. Isaac era filho de Abraão. Diga comigo, Abraão, pai de Isaac. Olha só o que Deus falou para Isaac. Peregrina nessa terra e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que jurei para o teu pai Abraão. Deus jurou. Acho que a Bíblia não fala de outro lugar onde Deus tenha jurado. Deus jurou. Quantos aqui já fizeram juramento? Outro dia eu brinquei com isso, né? A gente sempre tem alguém acima da gente, aí a gente jura por aquela pessoa que está acima da gente. E Paulo diz lá em Hebreus, Deus não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo que abençoaria Abraão. Olha só, aí Isaac, ele falou para Isaac, ele disse, apareceu para Isaac, e multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, darei a tua semente todas essas terras aí. Será que a abundância para Deus é importante? Ou será que Ele quer que você viva em escassez? Ah, não. Então você não pode se conformar com a escassez. Tem alguma coisa errada. Porque Abraão obedeceu a minha voz, verso 5, e guardou o meu mandamento. Que tremendo isso aqui. E verso 12, então, a palavra diz, e semeou Isaac naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Aí o que aconteceu? Se você está prosperando, quantos aqui já estão prosperando? Você tem que estar preparado para o verso 13. Esse é meu papel aqui. E engrandeceu-se o Isaac, e ia sendo mais e mais engrandecido, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Vão sentir inveja de você também. Porque Jesus falou o quê? Que a prosperidade traria aflição. Quando você chegar à idade que você tem e não precisar tomar um remédio, como é que se chama isso? Prosperidade. Você recebe essa palavra? Um aplauso ao Senhor pela tua saúde. Aí, ó. Os filisteus vão invejar você. Eles, quando você começar a espelhar a glória de Deus na tua vida, no teu rosto, com essa alegria, com esse gozo, e isso vai começar, né, a ser mais e mais visto em você, tua forma, teu comportamento. Ué,
se o fulano ganhar, nós estamos ferrados. Aí você fala assim, dane-se, você e ele. Por quê? Porque eu não quero saber disso. Eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Fui na barbearia com meus filhos. Rapaz, era uma salinha assim, ó. 2 rapazes cortando o cabelo, 2 caras sendo ali atendidos, 2 jogando sinuca lá em cima. Entrou eu, Andrés e Caio, me sentei ali para esperar ver. Rapaz, tinha um cara numa cadeira aqui, o cara só falava ali. Você pega o Facebook, você pega o WhatsApp, você pega, não, porque isso, porque aquilo, porque... Então, tem irmão em graça ressuscitando até o diabo, dizendo que ele é vermelho igual o PT. Abençoados. Isso não é um comportamento de um abençoado, me desculpa. Tanto faz como tanto fez. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não dependo de porcaria de presidente nenhum. Eu sou mais que vencedor. Para mim nunca vai faltar nada. Ou então eu estou perdendo tempo aqui. Depois vai dizer, não, a igreja foi edificada pelo apóstolo. Foi, é? Eu não sabia que o céu era tão ruim assim, então. Porque se foi edificado e as pessoas têm esse comportamento... caramba, vamos reagir aí, galera. Gálatas 3. Vamos reagir, nós somos mais que isso. Somos mais que 2 partidos políticos. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Jesus Cristo. Ou seja, Deus prometeu para Abraão, sai daí que eu vou te abençoar. Quando apareceu Melquisedeque, aí abençoou. Deus prometeu em Abraão que abençoaria quantas nações? Aí até que veio Jesus Cristo, nos resgatou da maldição da lei, para que aquela promessa que foi feita lá em Abraão, para nós, chegasse às nossas vidas. Só com um detalhe a mais, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Quer dizer que você agora tem a mesma bênção que Melquisedeque concretizou, obedecendo a promessa de Deus em Abraão. Jesus Cristo agora concretizou na tua vida, obedecendo a promessa de Deus, em que aquela bênção chegaria até os gentios. Mas os gentios ainda receberiam um outro detalhe que está ali. O Espírito. Você está mais abençoado do que Abraão estava. Pela lógica, você tinha que estar mais prosperado do que Abraão estava. Na verdade, você está mais prosperado do que Abraão esteve. O que acontece é que você não está vendo, mas a tua prosperidade já está aí. E eu estou aqui para estimular você tocar nisso aí, abençoado. Estimular. Incentivar, né? Então, é Gálatas 3, 13 e 14. Para que a bênção de Abraão chegasse na tua vida. Qual é a diferença, então? O teu comportamento. Teu comportamento. Estamos já quase terminando. Boa prova. O teu comportamento define aquilo que vai se manifestar na tua vida. Diga para quem está do teu lado, o teu comportamento define o que vai se manifestar na tua vida. Você recebe? Mas o que impera aí fora? A lei do rei de Sodoma. Qual é a lei do rei de Sodoma? Quantos já ouviram falar da lei do Gerson? O importante é levar... Quantas vezes você não decidiu pela lei do Gerson? Você olhou, vai ter que dividir
olhou para um lugar que tem nascente para todo lado, o outro lugar é só barranco. E você correu por aquilo que teus olhos viram. E depois caiu no maior laço, como Ló caiu. O que impera aí fora? Lei do Gerson. Tem um outro ditado: farinha pouca, todo mundo sabe. Já comeu dessa farinha. Primeiro eu, depois salve-se. É igual a promoção do supermercado Guanabara. Abriu a porta e estourou a boiada. Então nós estamos diante de dois sistemas. E temos a maior facilidade de ser afetados por esse sistema. Aí. Que sistema, pastor? 1 Coríntios 15. Cléia, por favor. 1 Coríntios 15, 45. Olha o que diz aí. Assim também está escrito, ó, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Ok, pois muito bem. Em qual dos dois sistemas você vive? O primeiro é aquele que teus olhos veem, e o segundo é o sistema da fé. Em qual sistema você vive, meu irmão? Porque eu vou dizer uma coisa para você, quem escolhe como se comportar é você. 1 Coríntios 15, do 47 ao 50. Olha o que diz. Aí, ó. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha para cá. O primeiro homem é terreno. O segundo homem é do céu. Da mesma maneira que o terrenal é, tais também são os terrenais. E da mesma maneira que o celestial é, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora, verso 50. Digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. As tuas atitudes vão determinar o que vai se manifestar na tua vida. Você é um abençoado. Você está no novo pacto. Jesus Cristo garantiu que aquela promessa feita lá a Abraão te alcançasse. A pergunta é, e agora? Você vai fazer o que com isso? Brigar por causa de partido político? Esquecendo, peraí, se ganhar o da esquerda, eu tô? E se ganhar o da direita, eu tô? Se todo mundo andar armado, eu tô? Se todo mundo andar arrasado, eu tô? Para terminar, eu vou ler Hebreus 6, verso 10. Você não pode sair sem essas coisas aqui, abençoado. Hebreus, porque eu sei que muitos não podem vir na quinta-feira. Aliás, quinta-feira foi os 3 mundos, a parte B. Tivemos um grupaço, 16 abençoados. Está vendo assim um rodízio bem bacana. Né, Bruno? Estava bacana, estava na quinta, né? Muito legal, muito bom mesmo. É um dia de estudo bíblico, de excelência. Muito legal. Hebreus 6:10, olha o que diz aqui, olha. Porque Deus não é injusto para se esquecer daquilo que Ele prometeu, para se esquecer da tua obra, né? Do teu trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, do teu dízimo, da tua oferta, do domingo que você separa para congregar, né? E fica aqui até essa hora sentindo fome, mas ouve a palavra até o fim. Enquanto servistes aos santos, Deus não é injusto para se esquecer isso. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. O mesmo cuidado, a mesma diligência, o mesmo comportamento, a mesma forma até o fim. Para a completa certeza da esperança. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, o requisito para herdar as promessas é que você exerça fé e paciência. Diga aí, abençoado. Fé
e paciência. O que significa isso? Significa que você pode sair daqui e aquela situação que você está esperando resolveu. Mas também significa que você pode sair daqui com essa palavra e aquela situação que você está esperando vai demorar um pouco para resolver. Aí você vai fazer igual a Abraão. Deus não fez nada por ele, não derramou óleo ungido na cabeça dele, não deu uma carteirinha de membro para ele, não falou nada, não nomeou, não rotulou nem nada, só diz assim: Abraão, sai daí que eu vou te abençoar. Sim, senhor. Quanto tempo demorou da promessa até Melquisedeque realmente, concretamente abençoar a Abraão? Eu não sei. Quanto tempo vai demorar para resolver tua situação? Eu não sei. Quanto tempo demorou, Kátia, para você passar na prova? 4 anos. 4 anos. Não desista. Essa é a ideia. Se comporte como um abençoado. De forma espiritual. Para que você não seja confundido com mais um. Já tem muitos uns por aí. Você não é mais um. Você está ouvindo uma palavra de excelência, que mostra o teu lugar, que é de excelência, que você é uma pessoa excelente, que você deve ter uma vida excelente, que você deve ter uma família excelente, que teus amigos sejam excelentes, que teu Facebook seja excelente. Eu adoro o Facebook, sabe por quê? Ali a gente pode matar os outros. O quê? Tem uma teclinha que chama bloquear. Matou. Olha que beleza. Está enchendo o saco. Às vezes eu olho as nossas postagens, porque eu sou responsável por isso. E tem uns lá que ficam querendo brigar. Não pode levantar a mão, não pode fechar o olho. Aí eu olho assim, nem respondo. Pim, bloquear. Eu não quero viver amargurado. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Com a palavra da fé, porque esta palavra salvou minha vida. Nessa época que Kátia fala aí, que eu estava, você não imagina aonde eu andava e o que eu conheci dessa terra, para poder falar para você com tamanha convicção. Você não imagina o que eu passei, o que eu vivi, o que eu experimentei dessa terra, de ruim. Estou falando de ruim. Para agora ser levado ao de melhor, porque eu fui chamado para viver o de melhor nessa terra. Se Abraão foi, se Isaac foi, se Davi foi, se o Salomão foi, e Paulo fala em Hebreus, capítulo 11, que eles não foram aperfeiçoados sem nós, estavam nos esperando, quer dizer que nós somos iguaizinhos que eles, eu também quero a minha parte. Agora eu vou olhar o que eles fizeram de procedimento e vou me enquadrar, para que tudo isso possa se manifestar na minha vida. Você recebe essa palavra? Tenha o melhor domingo. Vamos louvar o Senhor, Fábio? Glória a Deus! Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.